Ah, agora sim. Eu tô ligada. A doutora Cláudia mudou de ambiente, gente. Ai, meu Deus. Na verdade, eu mudei de câmera. Ah, tá. Ficou muito bom. Eu imaginei Agora que o tá Júnior ótimo. devia estar preocupado. Então, assim, gente, em meio a Isso. essa inundação de incertezas, de dúvidas, de negação dos problemas, a gente precisa contar com outras alternativas. Senão, a gente fica criando Isso. distorções cognitivas para a nossa vida. Só um momento, doutora. Pessoal do Instagram, a doutora. Vocês ainda estão sem som no Instagram? A doutora, ela saiu mais uma vez do Instagram, mas está plena no YouTube, Adriana Barros Autismo. Tá plena no YouTube, porque a gente não está conseguindo, mas acho que a gente precisa tentar, doutora. Vamos tentar mais uma vez a conexão no Instagram, que eles estão te ouvindo por lá. Tá muito bom. Tá. Ah, que ótimo. Queria falar oi para a Márcia, viu? A Márcia trabalha em escola com crianças, é coordenadora de 2 às 6, né? Tem um filho lindo. Oi, Cláudia Ventura. Boa tarde, viu? A professora Fernanda, da Faculdade de Guarulhos, também queria falar boa tarde. A professora Fernanda tem um trabalho maravilhoso, Faculdade de Fonoaudiologia, e ela faz muita pesquisa com autismo também. Então, esse assunto, o Arthur, deixa eu até falar, depois ele vem falar oi para vocês. O Arthur, ele tá gostando de ficar em casa, gente. E eu costumo falar uma coisa que os autistas, eles já vivem uma questão de isolamento social, né? Eles já vivem. Então, pro Arthur, como o pessoal fala, tá suave. Ele só não abre mão das aulas, para ele é importante esse contato, ver os colegas via computador, ele não abre mão, mas ele fala que ele não quer sair de casa, ele tem bastante preocupação com a Covid-19, ele fala bastante. E ele já é... Oi, Márcia. E ele preocupado com higiene e tudo, mas ele está gostando desse ambiente. E sabe o que me preocupa, doutora, fazendo mais um adendo? Se eu tô deixando o Arthur ficar muito dependente de mim. Que eu acho que uma das coisas que a gente alcança com os nossos filhos na escola é essa possibilidade, viabilidade de independência, né? Eu sempre me pergunto se eu sei quando dar um passo atrás e deixar ele fazer as coisas sozinho, né? A tal da superproteção, né? Mas ele tá amando ficar em casa. Então, uma coisa que a gente precisa estar trabalhando aí, Adriana, é o seguinte: construir uma rotina, explicar para a criança, para o jovem, que esse tempo que ele está em casa é provisório. Então, ao mesmo tempo em que eu trabalho a importância de estar em casa agora, igual o Arthur está ciente, porque é muito importante entender que vai chegar um momento que a gente vai voltar para a nossa rotina. Então, a gente tem que trabalhar esse processo de rotinas alternativas. Hoje tem uma rotina, amanhã tem outra. E aí é interessante a gente começar a parar, pensar o que dá para fazer hoje nessa rotina alternativa, que é a que nós estamos vivendo neste momento, provisória. O que dá para fazer para que ele ganhe essa autonomia? O que é possível ser feito? Então, por exemplo, uma criança que não ajudava em casa. Agora não é o momento, mãe? Agora não é o momento, pai? De treinar alguns aspectos dessa criança. É importante você dar um espaço e observar como ele se realiza. É importante você também não ter medo de que essa criança realize algumas atividades sozinha. E que ela, quando não conseguir, seja treinada a pedir ajuda. Mas que antes
ela tente. Porque uma das coisas que os pais das crianças, dos jovens, adultos autistas, é a preocupação, é o medo, então sempre quer se antecipar, quer fazer tudo para eles. Isso não acontece no dia a dia, Adriana? Acontece. A gente tem que se policiar muito. É uma conversa constante entre o Júnior e eu, né? E da gente, nossa, ele tem que fazer. O Arthur já vem alcançando, né, algumas coisas. Ele é um adolescente que ele faz bastante coisa em casa. Porém, o Arthur já tem com ele que um dia ele vai cuidar da casa dele. É uma coisa que nós falamos, conversamos um pouco com ele. É uma conversa um pouco difícil, mas que acontece. Pessoal, vai encontrar a gente lá no YouTube. Adriana Barros Autismo. Tá ótimo lá a transmissão. Queria falar oi para a Anne. E olha só, doutora, a Cibele comentou que o filho dela é muito sociável. E ela se preocupa nesse período de quarentena que ele possa perder, né, o que ele já tinha, essa sociabilização que ele alcançou com as pessoas. É uma preocupação nossa também. Claro. E tá certo essa preocupação, Cibele. O que eu sempre sugiro é, vamos ver outras formas de contato nesse momento para o seu filho. Tenta reunir um grupinho de coleguinhas da escola, ou de primos, de amiguinhos da rua. Vê se consegue fazer uma transmissão igual essa daqui. Sabe? Aí pode fazer um piquenique, gente. Cada um põe lá uma toalha no chão, um pega um suco, um pega o bolo, um pega outra coisa. E aí cada um experimenta e troca e brinca. Põe os brinquedos para eles mostrarem um brinquedo um para os outros. Isso é bacana. A tecnologia hoje nos favorece nesse sentido. Mais ou menos, né? Porque tá dando problema hoje, né, Adriana? Não consigo, que pena. Ai, meu Deus. Mas não faz mal. Gente, isso aqui é adaptação. Ainda bem que nós temos pessoas que pensam no plano A, no plano B. O A não serviu, vamos pro B. Então, o que é muito importante? A gente se recriar. Nesse momento, é a palavra que tem que ser chave para a gente. Outra coisa é manter o otimismo. Eu sei que agora é muito difícil. É muito difícil. Para você que está aí com questões financeiras muito complicadas, para você que está com algum parente doente, que conhece alguém nessa situação, você que está dentro de casa e não está aguentando mais, igual a gente falou no início, é difícil. Eu não estou fugindo da realidade. Mas o que eu quero dizer é que aquelas situações que nós já mencionamos, como aspectos relacionados à ansiedade, a sintomas depressivos, ele tende a aparecer quando a gente não faz nada. Então, agora, esse é o momento de fazer mudanças, de nos mexermos, de tentarmos ter qualidade neste momento, da forma que vivemos. Eu lembro sempre, quando a gente passa por esse tipo de situação, às vezes situações ruins, né? Ou econômicas, que o Brasil já passou, ou crise política que está sempre aí na nossa cabeça, né? E agora essa questão de doença, que é muito complicado, porque você fica entre, né, a questões relacionadas a viver ou não. Então eu sempre penso daquelas pessoas que viveram na época da guerra. Como que deve ter sido? Você imagina, você está naquele país e está acontecendo uma guerra e você não sabe para onde ir. Na minha cabeça eu tenho muito pensamento, questão da Segunda Guerra Mundial e tudo, mas, gente, não precisa ir longe. Quando a gente pensa nesses países aí da Síria e outros países, né, quando a gente vê aquelas fotos daquelas crianças, daquelas pessoas, e muitas vezes estão com um sorriso no rosto, estão tentando se reinventar.
Então, a pandemia, ela traz prejuízos, mas, por outro lado, também ela traz a possibilidade de construção de alternativas. Quando a gente vai no supermercado, quantas pessoas vendendo máscaras, tentando, de alguma forma, trazer o pão para dentro de casa? Então, o que eu sugiro? Um exercício para você em casa. Faça 2 colunas. Uma coluna, você coloca os seus pensamentos. Na outra coluna, você pode colocar a interpretação que você teve desses pensamentos. E embaixo, escreva as soluções. Tenta fazer esse exercício. Você vai ver que muitas das coisas que nós pensamos pode se tornar diferente. É como você trabalhar com uma criança autista, em que muitas vezes ela pensa de uma maneira, e você vai devagarzinho, com um jeitinho. Com a criança a gente brinca muito, né? Uso lúdico. Com o adolescente você pode conversar, pode fazer um jogo. E aí, ele sozinho começa a mudar os pensamentos, começa a ressignificar aquela situação. Se você pede todo dia para, quando chegar da escola, tirar o uniforme, ir tomar banho, vai chegar um momento que aquilo vai se internalizar. E ele vai sozinho. Mas onde está a paciência para fazer esse treino, né, Adriana? Exatamente. É o que muitas vezes nos falta. Todos os dias. Mas é interessante, porque eu acho que a gente aprende muito com os autistas. A gente aprende muito. Assim como todos os dias eu preciso falar uma coisa, até chegar o ponto dele internalizar aquela situação, aquela regra, muitas vezes eu também preciso fazer isso na minha vida. Acreditar. Nós vamos passar por isso. A gente vai voltar até a nossa vida. Eu acredito que diferente. Mas a gente vai ter a nossa vida. E isso é um exercício de paciência que a gente precisa nesse momento. E como que eu posso transferir isso para uma criança, para uma pessoa com autismo, se eu não faço isso na minha vida? Tem um filósofo, o Leandro Carnal, ele é um escritor maravilhoso, e ele falou que nesse tempo de pandemia, ele conseguiu já escrever 2 livros. Não é que ele não faz mais nada, é que as experiências trouxeram novas informações a ele. Nesse momento, quais informações estão trazendo novas experiências? E que experiências são essas que vamos carregar amanhã? É uma pergunta, é um questionamento que a gente precisa começar a se fazer. É verdade. Você que antes reclamava que não tinha tempo para nada, que não parava em casa, você que saía de manhã e voltava à noite, você que não conseguia acompanhar a escola do seu filho, falava, não consigo nem ir na reunião de pais. Agora está aí com a missão de ajudá-lo dentro de casa. O olhar precisa mudar. Você percebe o que o seu terapeuta, o que o professor do seu filho vivencia? Mas a gente precisa aprender alguma coisa, Adriana. Esse momento não pode sair em vão. A gente precisa aprender. E para você que tem uma criança com autismo em casa, um adolescente, um adulto, eu me pergunto, e te pergunto,
que você tem aprendido com ele? Nesse momento, o que ele tem te ensinado? Você tem se colocado como aprendiz também? Então, é fundamental começar também a criar uma reflexão. Por isso que antes eu me perguntava, você tem noção do que o seu filho vivencia com o professor, com o terapeuta? Você tem noção disso? Ou você tem sugestões? Ou você tem críticas? E você consegue falar isso para os profissionais que trabalham com seu filho? Ou para o seu aluno, né? Para as professoras que estão aqui? Você tem uma noção disto? Todo esse momento... Desculpa, doutor. Todo esse momento tem sido também revelador. Tem sido revelador, né? Momento de aprendizado e de revelações. Muito, muito. Então, isso acho que é o mais importante que a gente tira dessa pandemia. Como trabalhar com autista, tem vários livros que ensinam. Tem bons profissionais aí. Mas você, quanto família, quanto pai, mãe, profissional que trabalha com essa criança, com essa pessoa autista, o que é possível se recriar nesse momento? O que é possível trazer de novo neste momento? Então, são questionamentos que são importantes e que a gente precisa refletir. Verdade, verdade. Muito bom. Olha, doutora, nós estamos a 5 minutos do encerramento da nossa live. Eu quero deixar os minutos finais para a doutora. E eu queria agradecer muito. Nossa, foi uma honra estar com vocês todos aqui também, super legal. E quero deixar um recadão para vocês. O primeiro recado é: eu perdi todos os meus contatos de WhatsApp. Gente, manda oi no WhatsApp para mim, para eu poder adicionar cada um. Vocês são muito importantes. Perdi todo mundo. Um recado: a doutora Cláudia, mas outras pessoas muito especiais, pessoas fantásticas que eu tenho a honra de conhecer, pessoas que eu gosto de falar assim, elas são estudiosas, eu acho demais. Elas se preocupam, elas estudam por causa do autismo, para trazer informação de qualidade, para ajudar. Nós temos um grupo, e esse grupo, a gente criou um evento chamado Ciclo de Palestras Autismo. Ciclo de Palestras Autismo, né, doutora Cláudia? E nós estamos recriando esse evento pela internet. Então, olha, fica ligado na gente, entra lá no abarroseditora.com/pesquisa, responde uma pesquisa para a gente, nos ajude a transformar o Ciclo de Palestras Autismo num evento online, ao vivo ou via internet, para a gente poder te entregar, tá bom? Pessoas super especiais. Eu vou deixar esses últimos minutos para a doutora Cláudia, e enquanto isso eu vou chamar o Arthur para falar boa noite para vocês, tá bom? Doutora, fica à vontade. Tá joia. Eu super agradeço, né, o convite da Adriana, dessa família linda, do Arthur, e a gente está fazendo essa parceria sim. O que eu quero reforçar com vocês é, nesse momento, cuidem da saúde. Cuidem da saúde física, cuidem da saúde mental. O resto, gente, a gente vai conseguir. Nesse momento, só vamos cuidar da gente. É o que mais importa. E eu volto também a convidar para esse nosso ciclo de palestras, que vai ser muito bom. A gente vai passar, assim, por toda a história do autismo, trazendo depoimentos. Vai ter o Arthur junto com a gente, vai ter profissionais excelentes, né, como assuntos como
o autismo na infância, o autismo no mercado de trabalho, alfabetização de autismo. Vai ser muito legal. Vai ser um evento, assim, que vai super valer a pena, né, Adriana? Vai sim. Direitos, teremos pessoas da área das leis conosco. Olha que Vocês legal. vai ser ótimo. E olha só quem chegou aqui, ó. Vem falar boa noite. Oi! Oi, tudo bom, Arthur! pessoal? Tudo bom? Tudo bem? Gatão. Tá lá, fala, ó, pessoal, fica em casa. O pessoal fica em casa. Esse aí Oi, é escritor, viu? Oi, Arthur! Eu ia falar dos seus livros agora. São muitos livros, né, Arthur? Isso aí ele não consegue ouvir, peraí. É. Qual o nome do seu último livro, Arthur? É um leãozinho faminto. O Leãozinho É um Faminto. videolivro. Oh, muito Oi, bem. família. Augusto, fala, oi, Márcio. Oi, Márcio. A Márcia, oi, Tânia. Oi, Márcia, oi, Tânia. Então, quem quiser adquirir o livro do Arthur, gente, está aí à disposição. Gente, eu super agradeço. Quem quiser mais informações, eu estou no Instagram, @Cláudia Oliveira Psicóloga. Te agradeço, Adriana. Obrigada, Arthur, a família. O que precisarem, estamos aí. Professora Sandra. Um grande abraço. Gente, boa noite. Olha, fique em casa, tá bom? Muito obrigada Vamos por ficar em tudo. casa. Tchau. Tchau, tchau.